A gente está todo dedicado hoje a assuntos internacionais. O Rio recebe amanhã pela primeira vez uma reunião de chanceleres do G20. O G20, para quem duvido, né, nosso público sabe muito bem do que se trata. Nós estamos falando de algumas das principais economias do mundo e também algumas das principais potências do mundo, que estão envolvidas em sérias crises diplomáticas, múltiplas. Confira na reportagem. Os conflitos e tensões globais estarão na pauta da reunião do G20. Sob a presidência brasileira, o encontro vai ser conduzido pelo chanceler Mauro Vieira, que antes mesmo do encontro falou sobre a crise diplomática com Israel. Disse que o Lula não pode se retratar sobre o que existe, ou seja, os ataques em Gaza. Em meio à guerra no Oriente Médio, o encontro do G20 também conta com a participação do secretário americano de Estado, Antony Blinken, que chegará ao evento no Rio de Janeiro depois de uma reunião com o presidente Lula. Blinken tem atuado na negociação entre os países para tentar um cessar-fogo mais extenso com a soltura dos reféns do Hamas. Quem também participa do encontro do G20 é o ministro russo Sergei Lavrov. O chanceler de Putin já está na América Latina e cumpriu agendas com autoridades de Cuba e Venezuela. No Rio, não há expectativas de uma reunião entre Blinken e Lavrov, que estão em lados opostos na guerra da Ucrânia, outro tema espinhoso para as nações do grupo que será debatido no Rio de Janeiro. A CNN apurou que, com as diferentes posições dos países sobre os conflitos e com divergências sobre a governança global, o encontro de chanceleres deve terminar sem um comunicado final, como tradicionalmente acontece nas reuniões diplomáticas. Na presidência do grupo, o Brasil tem como uma das frentes de trabalho reformas nos órgãos internacionais de decisão, principalmente no Conselho de Segurança da ONU. Ano passado, ou seja, 2023, nós tivemos um recorde de conflitos na arena internacional. 183 conflitos, um número sem precedentes nas últimas 3 décadas, ou seja, retornamos praticamente a um nível de conflitos do período da Guerra Fria. Então, isso mostra que há um déficit de governança para enfrentar os desafios atuais. A democracia na América Latina também deve estar em pauta no encontro do G20. Em janeiro, a Suprema Corte venezuelana retirou os direitos políticos da candidata da oposição Maria Corina Machado, contrariando o Acordo de Barbados de outubro passado, que teve o Brasil como testemunha e previa eleições livres na Venezuela em troca da retirada das sanções americanas. O regime de Maduro ainda prendeu recentemente a advogada opositora Rocío San Miguel, acusada de traição, e fechou o escritório de direitos humanos da ONU em Caracas, sob a alegação de uma conspiração contra o governo. Pessoal, até aqui a gente falou de alguns aspectos mais clássicos de diplomacia e relações internacionais, mas há uma pauta importantíssima dentro dessas reuniões e dentro dessas deliberações do G20 que tem a ver com assuntos de economia. Thaís, ninguém melhor que você. Obrigada, William. Olha, existe uma agenda, né, do encontro do G20, lembrando aqui que são encontros diferentes, na pauta do G20 você tem o encontro dos chanceleres, você tem encontros que vão acontecer no final do mês, na semana que vem, entre ministros de finanças e bancos centrais, então são várias frentes de debates. Tem um debate que se mistura entre a geopolítica e a economia, que é a discussão, por exemplo, dos organismos multilaterais, que passam pelos bancos, passam pelo Fundo Monetário Internacional e por aí vai. E tem um tema central que está na discussão da geopolítica, mas está também na questão econômica, que é o financiamento da mudança climática, uma cobrança, inclusive, constante do presidente Lula sobre os países ricos, enfim, transferirem esse dinheiro, ou também a participação maior dos bancos, dos bancos multilaterais neste financiamento. Então, a gente preparou aqui, rapidamente, para dividir com vocês, o que seria esse debate. Então, a primeira discussão é o seguinte: o Boston Group fez um cálculo de que o financiamento da mudança climática no mundo vai custar cerca de 37 trilhões de dólares até 2030. E esse valor já tem praticamente metade dele um pouco ajustado e comprometido por países e pelo setor privado, mas está faltando a outra metade. E uma cobrança, então, muito forte sobre a posição dos bancos multilaterais.
multilaterais. Conversei com o Otaviano Canuto, William, que me ajudou, foi vice-presidente do Banco Mundial e me ajudou a montar e compreender essa pauta. Então, a primeira coisa envolvendo os bancos multilaterais é como é que faz para eles aumentarem a disponibilidade de capital para os empréstimos. Uma das mudanças que passa por isso é a mudança na composição da participação dos países, né? Por critérios como o PIB ou por outros critérios, mas de qualquer forma flexibilizar um pouco as regras prudenciais dos bancos multilaterais para liberar, mesmo que seja um capital pequeno frente a esse desafio dos 37 trilhões, mas que de alguma forma aumente o acesso e a disponibilidade dos bancos. A segunda questão, que também transversa aí a geopolítica, é a reforma dos organismos multilaterais. A gente ouviu agora o secretário falar da ONU, mas tem também uma preocupação sobre o papel da Organização Mundial do Comércio, que também vai ter a sua conferência internacional agora no final do mês, para evitar o que já está sendo chamado de protecionismo verde. A agricultura brasileira está preocupada com isso, a OMC está esvaziada há muitos anos, então está aí um pouco esse resumo. Está aí, eu agradeço muito, Thaís, esse quadro extraordinariamente complexo que você trouxe. Christopher Garman, se a gente considera o cruzamento dessas questões, o ambiente geopolítico clássico de conflito entre potências em torno da Ucrânia e em torno do Oriente Médio, e a gente considera esse que também é um clássico de conflitos entre o chamado Global South, eu não gosto muito dessa expressão, mas não tem outra, e as suas pretensões de ver, sobretudo, quem é que vai pagar pela transição energética e como que as instituições multilaterais, nelas incluídos também os bancos de fomento, podem ser reformados. Você vê qualquer possibilidade do G20 avançar nessas questões? Olha, essas pautas, eu diria, vamos lá, são difíceis de avançar. Se a gente olha sobre mudanças de governança, do lado do Conselho de Segurança, nós já sabemos, você tem debatido nesse programa, extremamente difícil de avançar. A gente olha mudança de governança internacional, sobre instituições multilaterais, né, de fomento, como o Fundo Monetário, o FMI de um lado, o Banco Mundial, para poder financiar essa pauta verde, isso é uma agenda que é inescapável. Vai ter que ser atacada, as condições vão ser impostas, necessidade de poder fazer financiamentos para essa transição verde. A pauta do Sul Global com países industrializados vai ser uma rixa cada vez maior, a gente está vendo isso nas reuniões do COP e deve crescer. E na medida que eventos climáticos aumentam, o senso de urgência também virá. Difícil nós termos uma negociação que avance tremendamente nessa pauta de financiamento verde no G20. Né? O que pode ocorrer o debate continua no ambiente do G20 e perseguimos e avançamos nessa pauta nas reuniões da COP, tratado especificamente sobre esses temas. Então, eu acho que mesmo que não saia um acordo, pode avançar as negociações. Mas eu chamaria a atenção, William, para os comentários da Thaís, que eu achei interessante da maneira que ela colocou os temas na mesa, que quando a gente está vendo essa tendência maior de protecionismo verde que ela colocou, nós temos vários países adotando medidas de maior protecionismo, de políticas industriais mais ativas, isso também é derivado dos choques geopolíticos em primeira instância. Então, na medida que nós temos choques geopolíticos, seja entre Estados Unidos e China, a crise da Ucrânia, a crise no Oriente Médio, você está tendo um debate cada vez mais importante em países de você ter a segurança de cadeias produtivas locais com países mais amigáveis e ter menos interdependência econômica. Então, veja que o aumento de protecionismo também está intrinsecamente associado a um ambiente geopolítico cada vez mais turvo. Essa última afirmação do Christopher é particularmente preocupante, Lorival. Se a gente imagina, como às vezes sugerem os diplomatas brasileiros, que é uma questão de governança, não, o que o Christopher e a Thaís estavam colocando são questões estruturais de tal forma entrelaçadas que estão em rápida mudança que deixam difícil a nossa tarefa de imaginar para onde exatamente vai. Vamos pegar esse último ponto. Vamos pegar o ponto da transição energética, do protecionismo verde e dos conflitos geopolíticos. O G20 tem condições de manobrar dentro disso?
Não, o ambiente do G20 ele está muito intoxicado pela invasão da Ucrânia, pela ligação entre China, Rússia e Irã no contexto dos ataques do Hamas a Israel que desencadearam, por sua vez, essa campanha de Israel na faixa de Gaza, os Houthis atacando navios no Mar Vermelho, o Hezbollah ameaçando entrar na guerra e, com isso, obrigando Estados Unidos e Reino Unido a manter ali porta-aviões em um estado de prontidão para sair em defesa de Israel, a disputa pelo espaço do Iraque, espaço que eu digo, a disputa de influência sobre o Iraque entre Irã e Estados Unidos, e está em jogo a presença, a projeção dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? E tudo isso ainda coroado por uma eleição americana que coloca os Estados Unidos numa bifurcação radical de 180 graus. Então, tudo isso eu acho que dificulta muito pautas que são pautas convergentes, como é a questão climática. É claro que existem, né, interesses diferentes. A China, como segundo maior poluidor, tenta escapar de assumir as suas responsabilidades perante os países que são mais prejudicados pela mudança climática, e nisso acaba tendo um apoio de um Brasil que é uma potência climática, né? E aí sim, uma potência na questão ambiental, mas acaba tendo uma atitude subserviente em relação aos interesses estratégicos da China. Então, o jogo está muito embaralhado para que pudesse haver assim consensos mínimos nas esferas em que haveria essa possibilidade num outro momento. Quer dizer, infelizmente, realmente, todos os debates acabam subordinados a isso que nós estamos começando a chamar de a nova Guerra Fria. Nova está em pleno curso, né? Na verdade. E que pode se tornar uma guerra quente. Nova é uma licença poética nossa jornalística. Estamos em plena Guerra Fria. Daniel, vindo da Thaís, do Christopher e do Lorival, fica na cabeça de todos nós até um temor diante de como tudo é tão intricado e complexo. Agora, o Brasil é o presidente do G20 no momento. Isso é uma situação na qual qualquer chancelaria procura levar adiante os seus pontos, já que, afinal de contas, a presidência tem essa prerrogativa de dar um toque. Olha, pessoal, vamos focar para esse lado. O que é possível identificar que o Brasil vai tentar conseguir de uma reunião dessas? William, seguindo esses pontos que a Thaís aqui colocou, mas antes fazendo uma ressalva que é importante, eu acho que para o nosso público entender, que o G20 não tem um caráter decisório resolutivo, quer dizer, ninguém está esperando ali uma decisão que numa canetada do G20 vá mudar ali algum aspecto da governança ali de um organismo multilateral, por exemplo. Não é disso que se trata. O G20 tenta estabelecer alguns consensos para que depois essas decisões sejam tomadas. São recomendações e, obviamente, que se reúne ali um grupo de países que tem um poder de viabilizar consensos muito grande. Agora, pegando esses dois aspectos ali que a Thaís mencionou, governança global ali, por exemplo, a gente tem uma paralisia da Organização Mundial do Comércio no momento em que as grandes potências, as grandes economias do mundo e até mesmo o Brasil retomam políticas industriais. A gente pode concordar ou não concordar com as políticas industriais, mas elas estão sendo retomadas e algumas com possíveis violações do sistema internacional de comércio. Mas essas violações não geram nenhum tipo de punição, porque a OMC está paralisada. Então, é do próprio interesse do Brasil e de muitos países que compõem esse sistema que haja um destravamento da OMC. Há quase que um consenso em torno da necessidade de mudanças. O problema são quais mudanças. Outro ponto importante ali é como os bancos multilaterais,
BID, Banco Mundial, as agências de crédito, até o Banco dos BRICS, por exemplo, conseguem sustentar uma demanda por infraestrutura, transição energética, agenda verde de forma geral. E aí tem sempre aquela coisa de que se você tem 50 bilhões de dólares no capital social de um banco, você pode emprestar, digamos, até 10 vezes esse capital social. O que está se discutindo muito é talvez aumentar um pouco a capacidade que você tem de financiamento, esses 10 vezes o capital social, aumentar para 11, aumentar para 12. Isso pode significar mais risco para os bancos, mais risco para quem está tomando dinheiro e, portanto, um encarecimento do crédito. Mas gera mais crédito também. O que quer o Brasil concretamente é tentar criar algum, é o termo que a diplomacia tem usado, mapa do caminho, que não haja uma resolução, que não haja uma decisão em torno desses assuntos, mas tentar viabilizar o caminho para a abertura ali de consensos que mais tarde, não neste ano, não no G20, mas que mais tarde possam ser viabilizados. A Thaís tinha até usado uma expressão do economês castiço puro, quando ela deu essa aula para nós sobre o que são essas pautas, essas agendas de macroeconomia no G20, quando ela falou os requisitos prudenciais aos bancos. Eu falei isso? Falou. Ai, meu Deus, falou, foi um ato falho. Você cometeu um economês ali. Eu cometi um economês. Tô brincando, mas Thaís, é sobre isso que o William, que o Daniel falou. Sobre essa coisa de aumentar a capacidade de alavancar a partir do capital social. Eu acabei usando uma regra, acabei usando uma palavra, um economês aqui. Ok, mas vamos lá, Thaís. A questão que o Daniel está levantando, e eu vou passar imediatamente para o Garman também, é a seguinte. Quer dizer, o que países como o Brasil estão demandando? Estão demandando uma certa fluidez em créditos, o que significa diminuir certas barreiras estabelecidas por acordos internacionais, sobretudo Basileia, todo mundo que mexe com finanças sabe o que é. São os tais requisitos prudenciais, o que um banco tem que segurar consigo para ser considerado um banco seguro, um banco numa tolerância de risco tal. Então, o que a gente demanda, nós, Brasil, por exemplo? Que isso seja, de uma certa maneira, afrouxado. Tem o afrouxado, em vez de dizer afrouxado, acho que o termo correto é flexibilizado. Né? Bom, vai dar no meio. Bom, a gente pode discutir a semântica aqui, William, mas assim, a flexibilização ela vai depender muito da governança e da estruturação das operações de crédito. Né? O Otaviano Canuto hoje me disse isso, ele falou, a questão é a estruturação. China, por exemplo, que hoje tem 6% do capital, ela deveria ter muito mais pelo tamanho que ela já tem, mas nenhum país quis dar a ela esse poder, né, de ser ali ter uma participação de capital maior, o que daria um lastro maior para as operações. Então, é um arranjo delicado que não vai gerar um canhão de dinheiro para ser distribuído, e a discussão é muito em cima disso que o Daniel falou, que é a construção das convergências. E o Brasil é reconhecido, especialmente no âmbito comercial, o Brasil tem o reconhecimento de saber lidar com esse debate. Eu não sei se ele vai conseguir essa eficiência toda na presidência do G20, mas pelo menos nessa mesa o Brasil tem repertório para atuar. Agora, no caso dos bancos, eu acho que não é só uma questão de como eles fazem, se vai mexer no limite, na regra prudencial ou não, mas o quanto isso vai trazer de mudança dentro da necessidade do financiamento. Christopher, que chances o Brasil tem, num âmbito como o do G20, mesmo sabendo aqui, super claro para nós que é um órgão, digamos, deliberativo, não decisório, de criar esse tipo de convergência num roadmap? É uma demanda clássica do Global South, por acesso a crédito. Que chances a gente tem? Olha, eu acho que o que nós estamos vendo, a gente tem que ver o debate no G20 no Brasil como continuidade do debate que está acontecendo em outros fóruns. Aconteceu quando a Índia sediou o G20 no ano passado, uma forma de aumento de financiamento para as economias emergentes nessa transição verde que vai requerer muito capital, também está sendo manifestada nas reuniões climáticas da COP. Então, o Brasil sediando o G20 embarca nessa agenda numa posição privilegiada, porque é uma potência
agrícola, uma potência verde e uma potência energética. Então, acho que o Brasil tem um papel para poder cumprir nessa agenda. E eu também diria mais, que a América Latina e o Brasil está bem posicionado perante os desafios geopolíticos e também econômicos globais. Não é? Ser um produtor de petróleo, ser um produtor agrícola e ter uma matriz energética limpa são ativos que vão ser cada vez mais valiosos nesse mundo geopolítico turvo. Então, eu diria, o governo brasileiro tem dois objetivos. Um é avançar esses temas e essas pautas do Sul Global, não é? Que acho que não dá para poder escapar, dado o desafio climático que nós vivemos. E, ao mesmo tempo, o Brasil vai tentar vender o seu peixe, num contexto onde o holofote internacional está no Brasil, não só no G20, mas também em reuniões paralelas do chamado B20, que é o setor privado, que lideranças globais do setor privado também se reúnem antes da reunião do G20, de governos, G-governo, não é? E também é uma oportunidade para o Brasil poder alavancar os seus ativos. Então, acho que tem dois objetivos nesse ciclo de reuniões nesse ano. Então, não precisamos resoluções concretas, mas pelo menos empurrando parte dessa agenda, e o foco que o governo brasileiro colocou ao presidir o G20 me parece acertado: social, ambiental e governança, em termos de estratégia que o governo brasileiro poderia adotar. Pessoal, a gente vai para o intervalo e vamos continuar falando de diplomacia e G20 na volta. Até já. Voltando no intervalo, pessoal, nós estamos dedicando essa edição a assuntos internacionais. É claro que, evidentemente, o gancho é o noticiário em torno da reunião dos chanceleres do G20 no Rio de Janeiro, começa amanhã. Há muitos assuntos a serem abordados, entre eles aqui perto, Daniel. Como é que a Venezuela vai aparecer nessa reunião? Então, William, você sabe que, além da reunião em si do G20, há inúmeros encontros ali bilaterais entre chanceleres de vários países e, obviamente, do anfitrião, que é o Brasil. São 19 países que vêm, mais 8 países convidados. O Brasil também fez questão de convidar ali a trinca do Mercosul, Uruguai, Paraguai e Bolívia, que também estão se juntando à reunião. E aí, um assunto que eu percebi, detectei, que vai ser muito trazido ao Brasil por ministros ou vice-ministros de delegações estrangeiras, essa foi uma informação que me foi repassada aqui por embaixadores estrangeiros lotados em Brasília, é a situação da Venezuela. Porque ninguém está com muita vontade aqui de ficar entrando na situação Brasil-Israel, quer dizer, todo mundo ficou um pouco chocado ali com as declarações do Lula no domingo, mas entende que isso é uma questão bilateral Brasil-Israel. E todo mundo já precificou o silêncio do Brasil em relação ao Navalny e à Rússia, a posição do Brasil de certa condescendência em relação a Putin. Agora, todo mundo encara, e aí eu estou falando das economias do G20, o Brasil como uma potência regional que tem um papel absolutamente relevante em tratar a crise da Venezuela, com a necessidade de realizar eleições esse ano e eleições livres e justas. E aí, o que pegou muito mal foi a posição de Lula de dizer que não tem informações sobre o que está acontecendo na Venezuela. Porque, ora, se o Brasil é visto como esse ator relevante, uma potência regional que precisa liderar uma solução para a Venezuela, não pode oferecer para a comunidade internacional uma resposta de que não tem mais informações sobre o que está acontecendo em Caracas. Christopher, que sinais o Brasil está dando ao G20 quando a gente fala da Venezuela? De fato, eu acho que o Daniel colocou bem, ainda existe um reconhecimento que o Brasil pode cumprir um papel em momentos de crise. É importante também lembrar que a postura do governo brasileiro na crise da Guiana foi construtiva, com o referendo que ocorreu na Venezuela e a posição assim, razoavelmente dura dentro do contexto da política externa brasileira contra qualquer ação que possa ser tomada pelo governo venezuelano. Mas historicamente, o Brasil tem cumprido um papel. Mas é claro que existe uma má vontade, com uma certa condescendência também com o regime Maduro, todo o histórico de violação de direitos e não tendo eleições limpas.
Então, o governo brasileiro reluta em fazer essas críticas, dado essa proximidade também do governo Lula com o regime chavista e do governo Maduro. Então, existe essa má vontade, mas, ao mesmo tempo, não tem uma boa solução na Venezuela para poder lidar. Nós temos um regime cada vez mais autoritário, fechado, um equilíbrio, um desafio enorme, que não tem um papel diplomático para ser cumprido pelo Brasil. Então, o Brasil se omite, mas, ao mesmo tempo, não tem tanta abertura para poder realmente garantir eleições limpas na Venezuela. Você tem ideia do que nós estamos tentando, afinal, em relação à Venezuela? Bem, se você perguntar para o governo brasileiro, ele dirá que está tentando manter os canais de diálogo abertos em contraste com o que foi feito no governo Bolsonaro. Mas isso aí é mais ou menos que nem política industrial, que nem protecionismo, né? Nós estamos há 60 anos no Brasil protegendo a indústria nacional e com uma política de substituição de importações e nada sai do lugar. Quer dizer, uma coisa que não dá resultado. Você lembra o Einstein, né? Loucura é repetir a mesma coisa e esperar um resultado diferente. O regime venezuelano, ele está focado em uma coisa, a autopreservação. O dia em que aquele regime cair, todo mundo que está na cúpula vai preso por causa dos crimes cometidos. É o mesmo que se aplica à Rússia. Então, esse regime não vai ceder, não vai ceder de forma alguma. E o governo brasileiro perde a oportunidade não de agir de uma forma que vai levar à queda desse regime ou à volta da democracia na Venezuela, porque essas condições não estão dadas, né? Seria necessário toda uma situação interna para uma mudança de regime. Não há, a população está vivendo na inanição, depende desse regime e a armadilha ali está muito bem montada. Mas o que o governo brasileiro perde a oportunidade é de exercer uma liderança regional que faça sentido para as democracias da América do Sul, porque o governo brasileiro se desqualificou como representante da América do Sul ao constranger as democracias da região com o seu tapete vermelho e o seu desagravo naquele célebre encontro nas portas do Palácio do Planalto. Na véspera da cúpula da América do Sul. Então, mais grave do que não conseguir mudar a situação da Venezuela, porque ela é imutável neste momento, é prejudicar a liderança do Brasil na América do Sul, a única região na qual o Brasil seria capaz de ter um papel geopolítico relevante. E aí eu vou te interromper, já pegando o gancho aqui do que o Lorival está dizendo, e vocês todos repetiram isso, né, da liderança regional. Esse é um risco triste para o Brasil, porque é óbvio que o Brasil não teria como avançar muito, mas seria possível o Brasil, na questão da transição verde, da mudança climática, assumir um papel global muito mais forte do que ele teria, do que ele tem na economia, mas ele vai perder espaço de novo. Ele numa outra oportunidade que o Brasil tinha, apareceu ali como uma promessa de crescimento e desenvolvimento, perdeu espaço para o México. Agora vai perder espaço para a Índia, já está perdendo espaço para a Índia. Então, de novo, o Brasil... Mas ele perde espaço por quê? Porque a Índia está indo muito mais rápido do que a gente, mas o Brasil parece que vai dando passos para trás. Então, cada vez que ele se enrola na questão da política externa e ele assume esse tipo de compromisso como o da Venezuela, ele vai fazendo os investidores internacionais, estou falando de investidor do mercado financeiro, investidor em infraestrutura, investidor de longo prazo, pesar melhor onde é que eu vou que vai me dar menos trabalho, que vai me expor a uma situação de imprevisibilidade menor. E o Brasil vai perdendo espaço. Já perdeu para o México há 6, 8 anos e está perdendo agora para a Índia. Christopher, por favor, Daniel. Amanhã o secretário de Estado americano se reúne com Lula no Palácio do Planalto. Existe uma certeza do Palácio do Planalto de que ele levantará o assunto Venezuela. O próprio Biden, no encontro com Lula na Casa Branca, levantou esse assunto. Agora, uma curiosidade que não pode passar despercebida depois das declarações de Lula é que o padrasto de Antony Blinken, que já morreu, foi um dos sobreviventes do campo
de Auschwitz. Christopher, para a gente encerrar rapidamente, que você está super acostumado com o ritmo de televisão, como é que o Brasil sai dessa reunião do G20? Olha, ainda acho que o Brasil tem a plena capacidade de vender seu peixe nessa reunião de G20 como um todo. A despeito dessas rixas geopolíticas e equívocos cometidos na diplomacia brasileira, eu ainda acho que o que fala mais alto também são os ativos, a pauta econômica e o papel na transição verde. Isso, assim, eu entendo que a Thaís está falando, mas ainda acho que isso acaba tendo um peso relativamente maior na tomada de decisões e acho que o Brasil tem condições de poder, ainda assim, alavancar esse ativo poderoso que o Brasil tem. Christopher Garman, cientista político, diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia. Christopher, muito obrigado pela sua disposição de participar e nosso boa noite. Boa noite. Daniel, boa noite para você aí em Brasília, junto com o Christopher no nosso estúdio. Lorival e Thaís, boa noite a meus colegas aqui em São Paulo.